Fala galera, tudo beleza? Vocês não vão estar contemplando a beleza da minha esposa dessa vez, então sou eu mesmo, tá bom? E aí, como vocês estão? Como tem sido o jejum? As reflexões? Para mim tem sido muito proveitoso, cada comentário que vocês fizeram lá no WhatsApp, tem sido um tempo bem especial. Aqui em casa, em família, com as meninas, tem sido muito, muito legal. E impressionante como essas passagens de Neemias têm muitos detalhes para a gente se atentar, né? Então, nos dias anteriores aí que a Aline comentou, ela falou um pouquinho daquilo que Neemias, a conduta dele, todo o processo de praticamente um luto, né? Todo o sofrimento, tudo aquilo daquela forma que ele se colocou no lugar e sofreu junto com o povo lá de Jerusalém. E aí finalizou o capítulo 1 e começa aí o capítulo 2. E eu queria ler com vocês Neemias 2, do 1 ao 6, tá? Então eu vou dar uma lida com vocês, que começa assim. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? E essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e pedi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Então marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Vai ser só até o 6. E de verdade, logo no primeiro versículo tem algumas coisas que chamam bastante atenção. Mas só lembrando, né, que Neemias ele era o copeiro selecionado mais próximo ali do rei. Ele que servia ao rei. E uma das funções desse copeiro era testar a alimentação do rei, porque nessa época muitos reis eram envenenados. Então adivinha qual que era a função de Neemias? Comer para ver se a comida estava envenenada ou não. Agora imagina se isso não não é próximo do rei, da realeza ali, né? Ele estava sempre muito próximo do rei. Então pode ser até por isso que o rei tinha empatia por Neemias. E esse processo de lamento, o processo de choro e das orações de Neemias, durou aproximadamente 4 meses. 4 meses que ele sofreu, que ele intercedeu, que ele orou, que ele se colocou diante do Senhor. E mesmo com todo o sofrimento,
mesmo com todas as lágrimas e orações, Neemias não se privou do quê? De levantar, sacudir a poeira e ir trabalhar. De viver o cotidiano, de viver a rotina. Então, as aflições, o sofrimento não pararam ele. Então ele foi lá trabalhar junto do rei. Então pensa, um copeiro do rei, próximo do rei, e esse copeiro era a função dele, ele tinha que servir o rei com um sorriso no rosto. E se a gente lembrar como que os reis se posicionavam, lá em Esther, deixa bem claro que qualquer pessoa que se colocasse diante do Senhor, do Senhor não, se colocavam diante do rei, que minimamente incomodasse o rei, ele poderia ser morto, porque está incomodando o rei. Mas Neemias foi servir o vinho. E servindo o vinho, né, que eu acho que é no versículo 2 aqui, por isso o rei me perguntou. Ah, não, é no 1 mesmo. Não, e detalhe, né, gente? Mano, olha o nome desse rei. Artaxerxes. Trava a língua isso aqui. Mas voltando. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então ele sempre teve uma postura íntegra. Teve uma postura de servir com gratidão. Então ele sempre manteve uma conduta correta. Então, ele nunca tinha se mostrado triste. E por isso o rei perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você está, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Então, o rei demonstra uma sensibilidade, né? O rei, ele mostra uma disposição de envolvimento pessoal com o servo, que isso não é normal. Um rei se importar porque um servo tá simplesmente com um olhar diferente, tá com o rosto mais triste. Isso não é uma conduta padrão de um rei, de patrão, de chefe. Então isso mostra como o Senhor, como Deus já estava direcionando o coração desse rei. Então ele se importou com Neemias e, e perguntou, né? Então, como isso mostra mais um detalhe aí, como o Senhor direciona corações. E esse rei, ele se importou e perguntou, né? No próximo versículo ele pergunta aqui, ó. Aí Neemias responde: com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? Então ele fala de sua família, o local onde todos estavam sepultados e estavam destruídos lá em ruínas. E o rei disse: e o que você gostaria de pedir? Então agora olha isso. O rei não só se comoveu, ele teve uma empatia com o criado, com o servo, mas agora ele pergunta. Agora é óbvio, né, que Neemias teve ousadia de falar, mas o rei ainda se prontificou e perguntou: o que você gostaria que eu fizesse?
Aí Neemias responde: então eu orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, rei, o seu servo pode contar com a tua benevolência que me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la? Então o rei, com a rainha sentado ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você vai voltar? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Eu tenho alguns comentários aqui que fala que ele pediu de 1 a 2 anos dessa liberação aí do rei. E o mais louco disso aí é que não foi simplesmente liberado. Ele não foi somente liberado, né? A gente vai ver mais pra frente que o Senhor tem muito mais, né? Do que simplesmente ele ser liberado do trabalho ali. Mas eu queria ler um comentário que tem aqui nessa Bíblia de Estudo que fala assim: há perguntas como esta, feita pelo rei, que encorajam as pessoas a manifestarem os seus desejos, as suas frustrações ou outros sentimentos íntimos. Perguntas abertas costumam ter melhor resultado do que conselhos diretos. Então, olha o que uma pergunta demonstrando quanto que demonstrando para o próximo que você se importa. Olha o que uma pergunta pode gerar. Então, a pergunta do rei pôde cumprir o propósito que Neemias estava orando. Aí, o que eu falo agora num papel de liderança? O que uma pergunta de uma forma empática, uma pergunta demonstrando que a gente se importa com aqueles que estão conosco. A gente pode ter respostas que a gente quer ouvir, sim, e a gente precisa estar disposto a ouvir e a ser resposta de oração, estar disposto a ajudar. Então, isso mostra, né? Um rei. Gente, é um rei. Não é um gerente, não é um coordenador da minha empresa, não é um rei se importar nesse nível e querer ajudar. Então, isso nos ensina muito como liderança, que a gente precisa ter esse coração de ajuda, essa visão de empatia. Então, é isso que a gente precisa ter. Então, primeiro ponto, Neemias se colocou diante do rei e, de uma forma sincera, ele expressou aquilo que ele estava sentindo. Então ele se achegou ao Senhor, ao senhorio dele, né? Não ao Senhor, ao rei. Ele se achegou com ousadia, mesmo ele podendo correr risco de vida, ele se colocou diante do rei de uma forma sincera. Do outro lado, o rei, com o coração aberto, ele teve empatia, ele olhou para aquele servo. Com certeza, para um coração quebrantado que o Senhor, que foi Deus que quebrantou ele ali, ele, mesmo num papel de líder, de liderança de uma nação, ele olhou para um servo dele e ele pôde escutar a história dele, ele pôde ajudar. Liberou Neemias para que ele pudesse ir, voltar e começar a restauração. Então, irmãos, inspirados, eu quero propor aí 3 orações para esse dia. Primeira oração é:
Ore para que possamos achegar diante de Deus de uma forma verdadeira. Segundo, peça ao Senhor que as nossas lutas e frustrações não nos impeça de realizar o chamado que Ele nos deu. Terceiro, ore para que tenhamos um olhar de graça com aqueles que servem conosco, que possamos ter sensibilidade para olhar e enxergar os jovens que têm caminhado ao nosso lado. Então, que seja somente um balizador, uma direção, mas que vocês possam refletir nesses versículos, que o Espírito Santo fale aos seus corações, que o Senhor possa revelar, sabe, diretamente para o seu coração aquilo que o Senhor tem para você. E que esse tempo de jejum seja um tempo especial. Tá bom? Deus abençoe. Nos vemos logo mais. Valeu, gente. Abraço.